Olá! Deve terminar hoje o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. O voto do relator Herman Benjamin é pela cassação da chapa. Os votos dos 7 juízes devem ser divulgados até o fim da tarde. O colegiado avalia a ação proposta do PSDB, que alegou abuso de poder econômico e político na eleição presidencial de 2014. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Frente Nacional contra a Liberação das Drogas ganha força no Legislativo Paulista. A Assembleia promove palestra para aprofundar formas de acesso à internet. CPI que investiga fraudes em carteiras de habilitação quer ouvir o presidente do Detran de São Paulo. E a CPI que investiga o cartel no setor de citricultura vai ouvir o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Estudantes e professores de medicina pedem apoio do parlamento para tirar o Hospital São Paulo da crise. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Como o uso de ferramentas digitais pode contribuir para maior divulgação das ações de parlamentares paulistas e também ajudar a formar a consciência crítica dos cidadãos? Bom, esse foi o tema de uma apresentação de especialistas no assunto aqui na Assembleia Legislativa. A palestra Boas Práticas na Internet reuniu no auditório Paulo Kobayashi assessores de imprensa de praticamente todos os deputados do Parlamento Paulista. A ideia é ajudar um pouco mais a Lesp e outros órgãos também a conseguir fazer uso dessa tecnologia para falar com o público um pouco mais diretamente. O Google é o principal site de pesquisas do mundo. Só para o assunto Reforma da Previdência foram feitas 14 milhões de buscas. Se o assessor souber utilizar bem essa ferramenta, pode ampliar o interesse do cidadão pelo conteúdo do deputado. O que a gente está tentando fazer aqui é uma comunicação, é fazer com que as pessoas tenham todas as ferramentas para formar uma opinião. Então, na verdade, quando a gente fala de comunicação institucional, é como que a gente consegue dar visibilidade a tudo que é produzido aqui na Assembleia Legislativa ou em outras esferas do governo, para a população conseguir formar opinião e ter acesso a todos os tipos de informação de todos os interessados. Ivan Bassani falou sobre a plataforma YouTube, que começou em 2005 e tem 100 milhões de visualizações por dia. Um espaço que ainda tem muito a ser explorado pelos parlamentares. Com certeza todos podem se aproveitar de conteúdos que já existem lá para transmitir as suas mensagens de uma maneira eficiente. Se a gente tem um deputado que tem, de repente, um projeto sobre segurança pública, por que não ele associar, de repente, a mensagem dele a esses conteúdos de segurança que já são consumidos dentro da plataforma? Como avaliar se as estratégias estão sendo bem empregadas? A gente não pode focar só em visualização. Às vezes tem um vídeo que teve 2 milhões de visualizações, mas isso na verdade não é importante, porque principalmente aqui na Assembleia tem vídeos de 1 hora, mas ele pode ter uma visualização se o cara assistiu 30 segundos desse vídeo. A gente tem que olhar nesse caso o watch time, que a gente chama, né? O tempo de visualização. Quanto tempo essa pessoa ficou até assistir o final do vídeo, em que parte do vídeo ela saiu. Então tem como saber aonde as pessoas pararam mais. Tem toda uma estratégia de que pode ajudar a melhorar cada vez mais o consumo do vídeo. Gustavo Vilela é jornalista. Trabalha na área de comunicação do gabinete do deputado Gil Lancaster, do Democratas. A gente trabalha com comunicação digital, divulgando matérias do deputado todos os dias na internet, site dele, redes sociais. E o que a gente está vendo aqui hoje completa totalmente. Porque a gente percebe que, poxa, algumas coisas a gente está caminhando certo, outras coisas, vai ter que fazer alguns ajustes agora dentro do que está sendo mostrado aqui na palestra. Então, assim, para mim e os colegas da área digital vai ser muito bom. A palestra foi promovida pelo Departamento de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje, quando a gente fala em internet, ninguém melhor do que o Google para trazer essa expertise aqui para a Assembleia. O intuito foi chamar os funcionários da casa, enfim, e houve uma receptividade muito grande para essa troca de experiências. E assim, eu posso dizer que é uma primeira conversa que a gente tem no Google hoje aqui na casa, que é um parceiro hoje da Assembleia Legislativa de São Paulo. O presidente do Detran de São Paulo foi convocado para falar aos deputados da CPI que investiga as denúncias de fraudes na emissão de carteiras de habilitação em São Paulo. A reunião começou com o presidente estabelecendo o roteiro de agenda para os próximos meses. De junho até agosto acontecerão pelo menos 10 oitivas.
A primeira delas ficou por conta do convite, votado e aprovado pelos deputados presentes, para que o atual presidente do Detran compareça na reunião extraordinária da próxima terça-feira. Que ele possa vir explicar como é que funciona o Detran hoje e o que trouxe de avanços com relação à mudança do Detran nos últimos 3 anos. E aí depois já uma outra pauta com algumas autoridades envolvidas com o tema, representantes de sindicatos, de autoescolas, examinadores. Enfim, a pauta é extensa e é um tema que interessa muito as pessoas. Eu sempre falo, ainda mais para quem é jovem, o fato de tirar a carteira é como se fosse uma liberdade que você tem, tá? Maioridade. Então, tudo isso acaba sempre fazendo com que a CPI seja uma CPI bastante intensa e com muito trabalho. Esta CPI vai apurar e investigar a existência de uma suposta quadrilha que emite carteiras de habilitação irregulares em São Paulo. A previsão do encerramento dos trabalhos com a entrega do relatório final ao Ministério Público ficou para outubro. O fato de não ser uma CPI tão longa faz com que a gente possa correr mais para ter um resultado mais rápido e o que é guardado pelas pessoas, que é você ter uma resolução, uma legislação que dê menos a possibilidade de você cometer equívocos ou fraudes como aconteceram no passado. O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e um representante do Ministério Público Federal devem prestar depoimento aos parlamentares que investigam a cartelização da citricultura paulista. Outros encaminhamentos foram aprovados pelos deputados na reunião desta quinta-feira. Primeiro, os parlamentares votaram e aprovaram 3 requerimentos que estavam na pauta. Um deles convida Luiz Fernando Paulilo, do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, e Paulo Furquim, estudioso do tema, para que falem à CPI. Outro convoca a empresa Montecitrus Participações Limitada para esclarecimentos. E o último solicita ao Ministério Público Estadual e à Secretaria de Direito Econômica do Ministério da Justiça dados sobre a Operação Fanta, que investigou o cartel da laranja. Os deputados também decidiram pela convocação do presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e de um representante do Ministério Público Federal. Logo depois, começaram as oitivas. Dos 4 representantes das grandes empresas produtoras de suco de laranja, um não veio. Outras enviaram funcionários que não seriam os nomes citados nos requerimentos enviados pela comissão. Segundo os parlamentares, os depoimentos destas pessoas que não atuam na área comercial pouco acrescentaram. Jorge Costa falou pela empresa Louis Dreyfus Commodities Brasil, Glauber de Andrade pela Citrosuco S.A. Agroindústria e, por último, Valdir Guessi prestou esclarecimentos sobre os trabalhos da empresa Sucocítrico Cutrale Limitada. Vieram aqui hoje para embromar todos nós da CPI. Isso nós queremos deixar muito claro. O segundo momento é que nós não podemos também aqui na CPI aceitar mais que venha para cá para falar que isso não pode. Ou vem para falar, ou diz que não vem, que aí nós vamos tomar nossas providências para que quem vem aqui a gente não perca nenhum minuto de tempo, que isso é muito caro para o povo do estado de São Paulo. Muitas perguntas não respondidas, né? Saímos aqui, eu até brinquei, saímos com mais perguntas do que entramos, de acordo com alguns representantes. Mas foi proveitosa, mesmo aqueles que não queriam falar, acabamos conseguindo algumas informações de relevância. Então estamos encaminhando para eles oficialmente para poder concluir e chamar daquelas empresas que enviaram representantes que não tinham nada a ver com o tema aqui, chamar representantes que possam elucidar as questões da CPI. E hoje, sexta-feira, tem audiência pública para debater denúncias contra a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Eu converso agora com a repórter Silvia Garcia, que está aí no seu vídeo, né, Silvia? E tem as informações sobre essa audiência pública que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Boa tarde para você. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como você falou, são denúncias e denúncias de cunho bastantemente graves aí acontecendo contra a Secretaria Municipal de Cultura aqui de São Paulo. Na pauta, eles vão debater assuntos como congelamento de verbas, demissões arbitrárias e até racismo ali dentro. O encontro recebe o apoio do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que também foi convidado para mediar este evento. Ele acontece a partir das 3 horas da tarde e vai ser aqui no plenário Tiradentes. Sérgio. Obrigado, Silvia. Bom, um outro evento que acontece hoje aqui na Assembleia é uma homenagem aos funcionários da Associação Sino-Brasileira de Filantropia. Eu converso agora com o repórter Jorge Machado, que está aí ao vivo para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sérgio. O evento está marcado para começar às 19 horas no auditório
Paulo Kobayashi. É uma homenagem aos servidores da Associação Sino-Brasileira de Filantropia. Essa associação promoveu diversos eventos de entregas de presentes de Natal para crianças carentes, também campanhas de arrecadação, de doação e arrecadação e doação de cobertores para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além da doação de equipamentos para entidades assistenciais aos necessitados. O presidente e fundador da Associação Sino-Brasileira de Filantropia é o Wang He, que teve o trabalho reconhecido inclusive pela Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de São Paulo, que uma iniciativa do vereador Jorge Rato, do PMDB, que é filho do deputado Jorge Rato, também do PMDB, o título de cidadão paulistano para Wang He, que é o presidente e fundador da Associação Sino-Brasileira de Filantropia. O evento, como eu disse, marcado para as 19 horas no auditório Paulo Kobayashi. Sérgio. Obrigado pelas suas informações, Jorge. Bom, prepare o casaco e o edredom. A chegada de uma frente fria vai provocar uma queda brusca na temperatura em todo o centro-sul do país, inclusive em São Paulo, hein? A partir de hoje à noite. Vamos à previsão do tempo para todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, a sexta-feira terá tempo nublado hoje à tarde e também à noite. Chove em áreas isoladas. A máxima não passa dos 20 graus. Presidente Prudente e cidades vizinhas, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuva à tarde. A máxima fica nos 24 graus. Araçatuba, o sol aparece entre muitas nuvens, chove em pontos isolados, a máxima chega aos 22 graus. São José do Rio Preto e cidades próximas, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com chuvas isoladas. Os termômetros chegam aos 23 graus. Em Ribeirão Preto, o sol aparece entre muitas nuvens, chove no fim do dia, a máxima chega aos 26 graus. Frente Nacional contra a Liberação das Drogas ganha força aqui na Assembleia Legislativa. Nós voltamos depois do intervalo. Até já. Bom, termina hoje o prazo para inscrição no ProUni do segundo semestre de 2017. O Programa Universidade para Todos concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. As inscrições têm de ser feitas através do site, que é o prouni.mec.gov.br. A seleção é feita a partir do desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Uma escola municipal de São Paulo foi homenageada numa audiência pública aqui na Assembleia pelo trabalho desenvolvido pelo projeto político-pedagógico. Professores, coordenadores pedagógicos e a direção da Escola Municipal de Educação Fundamental Hélio Tavares foram reconhecidos pelo trabalho educacional que realizam. Um trabalho que foi elaborado, discutido junto com a comunidade, com os professores, e o resultado foi esse, né? O resultado é o reconhecimento hoje pelaquilo que nós produzimos, que é formar pessoas com consciência política para discutir essa conjuntura do nosso país que está meio complexa, meio complicada, né? Na mesa, os representantes da escola falaram sobre o projeto político-pedagógico aplicado no dia a dia aos alunos. 2 vídeos foram apresentados. Em um deles, cenas cotidianas dos inúmeros trabalhos desenvolvidos na instituição que fica no extremo leste da capital paulista. No outro, uma roda de bate-papo onde alunos aparecem discutindo a política do país. A reforma da Previdência era o destaque. Se a reforma da Previdência for aprovada, o que pode mudar, o que pode acontecer? Uma escola municipal que tem um trabalho muito interessante, muito crítico, né? Que tem um projeto pedagógico voltado para a emancipação dos alunos, para o pleno exercício da cidadania. E a escola foi recentemente perseguida por esse movimento do Escola Sem Partido, que é uma tentativa de colocar a censura e a mordaça nas escolas públicas aqui em São Paulo, né? Então é uma audiência pública de denúncia, mas também de homenagem a essa escola, aos profissionais da educação, a toda a comunidade escolar que tem um trabalho crítico e prima por esse princípio básico, que a educação tem que desenvolver o senso crítico dos alunos, que tem que preparar o aluno para o pleno desenvolvimento da cidadania. Lançada aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Nacional contra a Liberação das Drogas. Estudos trazidos por Ana Elisa, diretora da Fundação para um Mundo Sem Drogas, mostram que o Brasil é o maior consumidor do mundo de crack.
um subproduto da cocaína. Para ela, a solução para o consumo de drogas está na educação e não na liberação. A educação é em primeiro lugar. Hoje eu falo, a arma mais efetiva contra as drogas é a educação. Não é polícia, não é brutalidade, não é fazer as coisas dessa forma. Se a gente não trabalhar a educação hoje e a prevenção, futuramente a gente vai ter um país muito mais caótico relacionado às drogas do que a gente tem hoje. O debate sobre a liberação das drogas tomou força após a manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao se posicionar em fevereiro deste ano a favor da legalização da maconha e posteriormente da cocaína como forma de aliviar a crise no sistema penitenciário. A Frente Nacional pretende contribuir para o esclarecimento da população sobre o tema. Sem vontade política, dificilmente nós vamos mudar esse cenário que é preocupante. Hoje nós já temos crianças fumando maconha e até adolescentes já usando cocaína. São as drogas que precedem o crack. Então, hoje nós estamos com o risco aumentar, nós estamos com uma epidemia e ninguém dá solução. Que bom! Comemoro a criação desta Frente Nacional que pretende lutar contra essas drogas que precisam realmente ser proibidas no país e as leis têm que ser cumpridas. O Uruguai, que liberou aqui, estão com um problema gravíssimo. Nunca prenderam tanta maconha que é do tráfico. Nunca se viu tanta gente envolvida fumando maconha nas praças do Uruguai, que eram onde as pessoas passeavam, estavam com seus filhos. Está um caos. E é o que vai acontecer ainda mais aqui no Brasil, nessas cracolândias, principalmente aqui em São Paulo. Eu estive com o ministro Barroso. O ministro Barroso disse o seguinte: nós vamos fazer uma experiência. Durante 10 anos não deu certo, a gente volta atrás. E nessa década, o que nós vamos fazer com essas pessoas que vão entrar nisso? Para o deputado Campos Machado, criador da Frente, a liberação de drogas é uma afronta à família. Não é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal dê o seu voto liberando a maconha e a cocaína, que é o caminho para o crack. Isso é um círculo vicioso. Primeiro o álcool, depois a maconha, a cocaína, depois cair do crack. Nós temos que mobilizar a sociedade para que os outros ministros não sigam esse comportamento irresponsável do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos liberar os caminhos para o crime. Mais previsão do tempo para hoje, hein? Marília e região, o sol aparece entre nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima chega a 21 graus. Bauru e cidades próximas à tarde desta sexta será de tempo fechado e chuva fraca. A máxima chega aos 22 graus. Na região de São Carlos, tempo parcialmente nublado. Chove no fim da tarde. A máxima chega aos 23 graus. Campinas e região, os termômetros não passam dos 21 graus. Chove à tarde e também no começo da noite. Estudantes e professores de medicina pedem o apoio dos deputados contra a crise no Hospital São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Hospital São Paulo pede socorro. Mais de 300 estudantes e professores da Unifesp lotaram o auditório Franco Montoro aqui da Assembleia Legislativa. Eles pedem o apoio dos deputados contra a crise no hospital. Professores e estudantes da Universidade Federal Paulista, a Unifesp, vieram à Assembleia Legislativa em busca de apoio. A universidade administra o Hospital São Paulo, que passa por grave crise financeira. Eles alegam que o Ministério da Saúde, além de se recusar a fazer o reajuste do repasse do REUF, o Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que utiliza a verba dos Ministérios da Saúde e Educação, ainda retirou o Hospital São Paulo da lista de contemplados. O Ministério da Saúde disse que nós não somos um hospital universitário porque nós somos um hospital filantrópico. O Hospital São Paulo é um hospital filantrópico desde a sua fundação e trabalha com a Unifesp desde que ela nasceu, com a Escola Paulista de Medicina desde que ela nasceu. Nós sempre fomos, já recebemos o REUF há muitos anos
E eu não sei por que essa mudança é repentina, desagradável e prejudicial para a população brasileira. O Hospital São Paulo atende por ano cerca de 6 milhões de pessoas. Só no pronto-socorro por dia são quase 1.000. O cancelamento da verba enviada pelo REUF desde o mês de abril já compromete o atendimento. A gente busca um apoio da Assembleia para que a gente consiga levar a nossa situação, especialmente como classe de estudantes e como pessoas que fazem uso de hospitais, para frente, para que a gente consiga o orçamento. Uma cópia do ofício enviado ao Ministério da Saúde pelos professores e alunos foi entregue ao deputado Carlos Neder, do PT, que se comprometeu a dar encaminhamento das reivindicações dentro e fora da Assembleia Legislativa. Fizemos um debate, ouvimos as denúncias todas e resolvemos tomar algumas providências. A mais importante delas é que a Assembleia Legislativa de São Paulo, todos os líderes partidários, nos envolvamos na discussão do problema e que seja solicitada audiência ao presidente da República e ao governador do estado, uma vez que há uma percepção por parte deles de que o assunto já está acima, inclusive, do grau de competência de ministros, de secretários de Estado. É preciso que o presidente e o governador se envolvam na solução desse problema. Saber agora dos destaques da edição do Diário Oficial do Parlamento Paulista desta sexta-feira. O destaque de primeira página é a palestra do Google que dá início aos cursos sobre tecnologia na Assembleia. Na sessão Mandato em Pauta, a entrevista é com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Ele fala da luta por habitação e educação. Para ler o Diário Oficial pela internet, basta acessar o portal da Assembleia, www.al.sp.gov.br. Confira agora os programas inéditos que vão ao ar hoje aqui pela TV Assembleia SP. Às 8 da noite, o Assembleia Repórter vai falar sobre o crescimento do setor de turismo em São Paulo, as opções de lazer para o turista que escolhe o interior do estado para curtir as férias. No Assembleia Debate, às 9 da noite, a jornalista Silvia Garcia conversa com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, e especialistas convidados. Em pauta, o crescimento do crack no país. O TV em Revista vem logo depois, às 10 da noite. Você vai ter um resumo de tudo o que aconteceu de mais importante esta semana aqui na Assembleia Legislativa. Não perca! Vamos saber agora como fica o tempo hoje à tarde em mais cidades do litoral e do interior do estado. Nas cidades da região de Sorocaba, tempo fechado com chuva isolada. Os termômetros não passam de 20 graus. No Vale do Ribeira, tempo parcialmente nublado. A nebulosidade aumenta à noite, o que pode provocar chuva fraca. Em Registro, a máxima chega aos 22 graus. Sol aparece entre muitas nuvens nas cidades da Baixada Santista. Pode chover fraco em áreas isoladas. Em Santos, a máxima fica nos 24 graus. No Vale do Paraíba, o sol aparece entre muitas nuvens. Chove fraco. Em São José dos Campos, a máxima fica nos 24 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode assistir a partir das 2h30 da tarde a sessão plenária, ou pela TV Assembleia SP, ou também através do portal, que é o al.sp.gov.br. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui. O Jornal da Assembleia volta na segunda-feira, a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá.